Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 21. Se nos diz a palavra do Senhor: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E o Senhor se digna em nos conduzir por meio desta passagem ao ensino desta noite. Estamos chegando à quarta mensagem sobre os 5 solas. Já tivemos a oportunidade de considerar sola escritura, somente as escrituras, contrapondo a tradição apregoada e defendida não só naquela época, mas no tempo presente pela Igreja Romana. Depois consideramos sobre solos Cristos, a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Depois consideramos que a salvação é independentemente do mérito. Aliás, não há mérito no nome, sola gratia. E hoje vamos para o quarto e penúltimo
do sola fide. E o nosso tema hoje é a justificação somente pela fé. A passagem que lemos aos irmãos, na verdade, ela é aquilo que alguns teólogos e exegetas, comentaristas chamam de o coração da epístola, ou o núcleo de toda essa carta está exatamente na passagem que lemos aos irmãos nessa noite. Paulo registra na passagem que lemos a própria essência do evangelho que ele desejava que chegasse a Roma. Aqui chegamos, na verdade, ao coração da carta aos Romanos. E aqui Paulo tem como propósito responder a seguinte pergunta: de acordo com o evangelho, como o Deus Santo pode justificar os pecadores? Uma pergunta difícil. Como o Deus Santo pode justificar os pecadores? Já que a justiça de Deus exige a morte do pecador, e o seu amor, por outro lado, deseja ofertar-lhe a felicidade eterna, como Deus resolveu este dilema? Salvando os pecadores sem deixar de ser justo. Como Deus faria isto? A resposta a essa pergunta intrigante é o conteúdo da exposição da mensagem essa noite. Romanos 3, no verso 21, encontramos uma expressão que relaciona-se ao que Paulo vem dizendo anteriormente. Aquilo que, para aqueles que gostam da língua portuguesa, chamam aqui de conjunção adversativa. Ela está contrapondo aquilo que Paulo vem abordando até aqui. Então, para entender o tema e o assunto dessa noite, faz-nos necessário compreender a importância desse mas, desse contudo, desse porém. É assim que Paulo introduz a seção dessa carta que tomamos para a base de meditação essa noite. Mas agora, sem lei. Aqui Paulo apresenta a gloriosa adversativa das Escrituras. Esse mas está contrapondo a tudo aquilo que Paulo disse antes. E podemos resumir tudo o que Paulo diz antes nas seguintes afirmações. O que Paulo aborda é que depois de provar a tese de que todos os seres humanos são pecadores, e todos os seres humanos aqui inclui todas as raças, todas as culturas, todos os credos, todos os estratos sociais, tanto gentios como judeus, assim ele vai falar, são culpados diante de Deus. É a grande afirmação de Paulo no início desse texto que lemos aos irmãos. Depois de mostrar que os efeitos da queda não trouxeram apenas alguns anhões, mas lançaram todos os homens indistintamente em um estado de depravação total. Depois de colocar todos os homens sob a maldição e condenação da lei de Deus, o apóstolo agora abre os portais da graça e aponta o caminho da salvação em Jesus Cristo, revelando que a salvação é uma obra exclusiva por meio de Cristo Jesus. O que vemos aqui depois da longa e escura noite, entenebrecida noite, há um sol a raiar de esperança para um homem pecador. Deus então arrancou o homem do maior mal para lhe dar o maior bem. Daí esse mas é importante, mas. Ou seja, tendo provado a sua primeira tese, ou seja, a culpa de toda a raça humana, principalmente os versos que os irmãos no momento em casa poderão meditar, versos de 10 até o verso de número 18, vocês vão ver como Paulo descreve esse distanciamento de Deus. Então, depois de provar essa primeira tese, que a raça humana é culpada, agora Paulo, nessa sessão que vamos considerar essa noite, defende uma outra tese. E a tese que Paulo defende no tema que vamos abordar à noite, é que a salvação é alcançada não por méritos humanos, mas mediante a obra, e não por obras da lei, mas a obra da graça por meio de Jesus Cristo. Então esse texto aborda a gloriosa doutrina da justificação pela fé como ato exclusivo de Deus. Justificação pela fé, sola fide. Mas para que esse ensino realce mais para nós, o tema desta noite, é bom lembrar o contexto em que os reformadores levantaram essa bandeira, defendendo que a salvação é somente pela fé. A justificação é somente pela fé. Para compreender melhor isso, eu quero ler aqui o que a igreja católica condenou. E isso está no cânon de número 9 da igreja romana.
E a Igreja Católica Romana claramente condena o sola fide. Assim expressa o cânon 9 da Igreja Romana. Ela não confessou que os pecadores são justificados somente pela fé. E dizem o seguinte, abre aspas, se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça preparação, ou melhor, que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, que seja anátema. Isso nos faz entender porque reformadores como João Calvino e o próprio Lutero fizeram afirmações contundentes contra esta visão romana, mas também afirmações gloriosas sobre aquilo que as Escrituras dizem. João Calvino, por exemplo, disse que não existe nas Escrituras uma passagem mais excelente para expressar a grande eficácia e a virtude admirável da justiça de Deus do que essa que vamos considerar essa noite. Tão importante essa doutrina, irmãos, da justificação somente pela fé, que Lutero disse o seguinte: se este artigo permanece em sua pureza, também a cristandade se mantém pura e em boa harmonia, e livre de qualquer seita. Se todavia não se mantiver pura, não será então possível evitar alguns erros ou sectarismos. Continua Lutero dizendo, na mesma linha de pensamento. Agora Agostinho afirma, Agostinho de Hipona diz, este artigo é a cidadela e o principal baluarte de toda a doutrina da religião cristã. Se esta doutrina permanecer intacta, todas as idolatrias, superstições, corrupções que houver em todas as demais doutrinas, por si mesmo serão destruídas. Com razão, a justificação pela fé é considerada um artigo pelo qual a igreja mantém-se de pé ou ela cai. Daí porque entendemos a grande defesa que os reformadores fizeram de sola fide, justificação somente pela fé. Esta foi a doutrina que mudou radicalmente a vida de Martinho Lutero. Aqui está breves relatos em suas palavras de como ele entendia isso. Palavras de Lutero são as seguintes, disse ele, eu desejava muito compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada ficou no caminho além da expressão a justiça de Deus, que veremos logo mais. Diz ele, porque entendi que significa justiça em que Deus é justo e lida justamente em punir os injustos. Minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, fiquei diante de Deus como um pecador preocupado em minha consciência e não tinha confiança de que o meu mérito o atenuaria. Portanto, não amei um Deus justo e irado, mas odiava e murmurava contra ele. No entanto, eu me apeguei ao querido Paulo e tive um ótimo desejo de saber o que ele queria dizer, a justiça de Deus pela fé. E ele conclui, noite e dia, pensei até que eu vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu entendi que a justiça de Deus é essa justiça pela qual, através da graça e da sincera misericórdia de Deus, nos justifica através da fé. Então, eu me senti renascido e atravessei portas abertas para o paraíso. Toda a Escritura assumiu um novo significado, enquanto antes que a justiça de Deus me encheu de ódio, agora tornou-se indescritivelmente doce e amorosa. Esta passagem de Paulo tornou-se para Lutero um portão para o céu. O justo viverá pela fé. Tendo isso em mente, vamos considerar a justificação pela fé. E no texto que temos diante de nós, podemos compreender aqui 3 verdades básicas sobre a justificação pela fé somente. E essas verdades são, a primeira delas, a sua fonte, ou seja, aonde é que ela se origina, aonde a justificação pela fé repousa. A segunda base que veremos é, a segunda verdade é a base, ou seja, aonde ela está sustentada. E a terceira verdade é o seu meio.
através de que essa justificação é recebida. Então é assim que vamos pensar nessa noite. A sua fonte, a sua base e o seu meio. Vamos orar. Pai, precisamos agora da tua direção, posto que sem ti nada podemos fazer. Sem a iluminação e o direcionamento do teu Espírito Santo, seriam apenas palavras jogadas ao ar. Mas suplicamos em nome de Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor nosso, através do teu Santo Espírito, ilumina-nos no entendimento. Habilita-nos a entender a verdade da tua palavra e esse mesmo Espírito aplique-a em nosso coração. Em Jesus oramos. Amém. A primeira verdade sobre a justificação que Paulo apresenta está no verso de número 24 do texto que li aos irmãos. E ele diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro elemento importante, a primeira verdade que Paulo aborda é o autor da justificação. A fonte de nossa justificação, diz ele, é Deus e a sua graça. Este é o autor. Aonde é que ela está fundamentada? Em Deus e a sua livre e soberana graça. E outras palavras que Paulo dizendo que a justificação é uma obra estritamente divina. Ela não é objeto de conquista nossa, conquista humana. É graça de Deus e não obra do homem. Essa verdade bendita, então, leva-nos a pensar algumas coisas. A primeira delas é que Deus, se Ele é, na verdade, como de fato é, o autor, então Deus é a fonte da nossa justificação. A nossa justificação está fundamentada, alicerçada em Deus. A salvação, então, é obra de Deus do começo ao fim, como vemos nas Escrituras. Trata-se de um plano eterno, de um plano perfeito, de um plano infalível, de Deus Pai a nosso favor. Deus planejou a nossa salvação antes de lançar os próprios fundamentos da terra, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Não foi então a cruz, poderíamos dizer, que tornou o coração de Deus favorável a nós, mas foi o coração terno de Deus que providenciou a cruz. Por isso que em João 3,16 é dito que o amor antecedeu ao envio de Jesus Cristo. Não foi a cruz que moveu Deus a perdoar, mas foi o amor eletivo de Deus, como diz o apóstolo João, porque Deus amou, Ele enviou. Então o amor antecede o envio. E é exatamente isso que vemos. O sacrifício de Cristo no Calvário não foi a causa da graça, mas o resultado da graça que operou na cruz. John Stott, comentarista, diz que não foi Jesus Cristo quem tomou a iniciativa no sentido de fazer algo que o Pai, de certa forma, relutava ou não estava disposto a fazer pelos homens, mas conclui ele dizendo: não há dúvida de que Cristo veio por sua própria vontade e ele se entregou gratuitamente. Mesmo assim, conclui John Stott, ele o fez em submissão à iniciativa do Pai. E é por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão sendo gratuitamente salvos pela graça de Jesus Cristo, de Deus em Jesus Cristo. Uma outra conclusão que chegamos é que a graça que Deus apresentou a nós não é uma graça barata. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer falou acerca da graça barata que justifica o pecado e não o pecador. A graça que justifica o pecador não é barata, diz ele. Ela custou tudo para Deus. A salvação é gratuita sim para nós, mas custou muito caro para Deus. Porque essa justificação pela graça, por meio da fé, tem um preço. E conforme veremos, ela custou a obra vicária do próprio Jesus Cristo. O preço, no dizer do apóstolo Pedro, ali em Atos, ou na sua primeira epístola, pago pela cruz do Calvário não foi ouro nem prata, mas mediante o sangue puro de um cordeiro imaculado, diz o apóstolo Pedro. Uma outra conclusão a que chegamos, que a graça de Deus é que salva pecadores, é o fato de que a graça que nos justifica não pode então ser merecida e nem conquistada, porque ela emana de Deus, a base dela é Deus. Paulo, na verdade, ele usa aqui uma espécie de relutância ao afirmar que somos salvos ou justificados pela graça. E no verso de número 24 ele diz, sendo justificado gratuitamente.
Há aqui tipo uma redundância, graça sobre graça, na expressão do verso 24, gratuitamente e por sua graça. Ou seja, é uma maneira de Paulo enfatizar que a salvação não é uma conquista humana, mas é uma graça imerecida, gratificada, dada por Jesus Cristo. Nós a recebemos pela fé. Não é meramente um favor imerecido, mas era um favor imerecido a homens miseráveis, homens ingratos, como diz as Escrituras, e culpados. Então o que Paulo diz aqui é que essa graça destina-se àqueles que estão legalmente condenados e culpados perante a lei. Nesse sentido, então, a graça é o amor de Deus direcionado ao culpado. E é exatamente a primeira afirmação, ou podemos tirar da primeira afirmação de Paulo, que o autor da justificação, ou seja, a fonte de nossa justificação é Deus e a sua graça. Mas em segundo lugar, qual é o fundamento da justificação? Vemos isso nos versos 22 a 26. E podemos resumir que o fundamento da nossa justificação, no dizer de Paulo, nos versos 22 a 26, é que o fundamento da justificação é Cristo e a sua cruz. Ou seja, se em primeiro lugar Paulo diz que a fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça, o fundamento é Jesus e a sua cruz. É uma graça baseada neste fundamento de Cristo. Como é que esse Deus justo pode declarar justo o injusto? É a primeira pergunta que fizemos ao introduzir a mensagem essa noite. Sem comprometer ele a sua própria justiça, sem ser condescendente com a injustiça do injusto. Como Deus faz isso? Encontramos isso nessa parte da mensagem. O fundamento da justificação para pessoas injustas é o justo Cristo, ou Jesus Cristo justo. Essa foi a primeira pergunta que fizemos. A resposta de Deus é a cruz. Como um Deus justo pode justificar injustos? A resposta, cruz. Sem a cruz, a justificação do injusto seria injusta, seria imoral, diríamos seria impossível. A única razão pela qual Deus justifica o ímpio, Paulo diz isso lá no capítulo 4 dessa mesma carta, no versículo 5, ele diz lá que Cristo morreu pelos ímpios. Aí está a explicação como um Deus justo pode lidar com injustos, com ímpios. Como justifica? A cruz de Jesus Cristo. No dizer de Paulo, Cristo morreu pelos ímpios. Capítulo 5 de Romanos, verso 6. Só exatamente porque ele derramou o seu sangue numa morte sacrificial por nós pecadores, é que ele agora pode, o justo, justificar o injusto. E aqui Paulo usa nos versos 22 a 26, algumas figuras para destacar isso. A primeira figura que ele usa está no verso 24. E a figura que Paulo usa aqui é a linguagem de um tribunal. Observe bem, ele fala, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Essa expressão que ele usa no versículo aqui, 24, é um termo forense, que se usa em tribunal. Ou seja, é em função da expiação por Cristo na cruz, em nosso lugar, em nosso favor, é que nós somos declarados justos como um pecador, como um culpado é declarado justo diante de um tribunal pelo juiz. Não pesa mais, em outras palavras, nenhuma condenação sobre nós. Este então é um ato judicial, forense, um ato legal. Estamos quites, sem dúvida, é por meio declaratório do juiz. Por ser um ato legal, ele acontece então no tribunal de Deus, e não em nosso coração. Então esta razão pela qual somos justificados, não quer dizer que isso é algo dentro de nós. É algo declaratório. Não é algo em nosso coração. É algo não dentro de nós, mas fora de nós. É algo que Deus faz por nós e não em nós. Em outras palavras, essa justificação acontece de uma vez e para sempre, quando ele declara que aquela obra do seu filho foi imputada para este pecador, então ele declara o pecador justo por causa da obra de Jesus Cristo. A justificação então acontece uma única vez, é um ato declaratório. Não há repetição na mente divina do ato de santificar-nos, de justificar-nos melhor a cada dia, como há repetição da morte expiatória de Cristo. Não há repetição. Então, uma vez
salvo para sempre. Uma vez justificado na obra de Jesus Cristo, não há como repeti-la. Então você e eu, diante do tribunal, somos declarados por Deus, que pela fé que cremos na obra de Cristo, então somos agora justos aos olhos de Deus. Mas há uma segunda figura, que o apóstolo Paulo usa aqui, no verso ainda 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então, se primeiramente é um ato forense, é um ato declaratório de um juiz, imputando a justiça de Cristo para o pecador injusto, por outro lado, ele usa uma outra palavrinha, que é redenção. Em segundo lugar, a linguagem aqui é de um mercado de escravos, usado na expressão redenção. E a palavra grega aqui, redenção, é um termo comercial, é um termo empresarial dos mercados. Da mesma forma que justificação é um termo legal emprestado dos tribunais, visto no verso 24, justificado é o termo forense. Por outro lado, redenção é um outro termo que é empregado para referir a negociação de escravos. Segundo um autor, ou o comentarista Bruce, ele diz o seguinte, que por esta expressão usada por Paulo, justificação, é um termo legal emprestado, ou melhor, é um ato de comprar um escravo cativo e libertá-lo. A libertação de Israel, tanto da escravidão do Egito, como do próprio cativeiro babilônico, diz ele, tem a mesma linha de pensamento. John Murray disse que a linguagem da redenção usada nesse texto é a linguagem de aquisição, e mais especialmente de resgate. E resgate é a aquisição de um livramento mediante o pagamento de um valor. Assim conclui, a obra de Cristo, que Cristo veio realizar no mundo, é uma obra de resgate. É a doação de sua vida, que foi o preço do resgate. Justificação nos remonta a um tribunal. E redenção nos reporta à compra de escravos. E Paulo diz que nós somos justificados por meio da graça mediante a redenção. A justificação se deu por meio de um resgate, por meio de um pagamento. Enquanto que a justificação no texto é um ato declaratório, a redenção é uma atividade de Jesus em razão do resgate que ele faria. E ele resgatou-nos. Daí essa linguagem que Paulo diz. A cruz então foi a maior missão de resgate que o mundo já pôde ver. Cristo diz as Escrituras que nos resgatou da casa do valente. Cristo nos resgatou do império das trevas, da potestade de Satanás. Ele arrebatou do nosso cativeiro. Ele tirou-nos, diz as Escrituras, da escravidão, e com mão forte e poderosa. Éramos, diz as Escrituras, escravos da carne, do mundo e do diabo, no texto de Efésios capítulo 2, e ele agora nos tornou livres. Estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos deu vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Cristo verdadeiramente nos libertou. E para tanto, Paulo no verso 24 diz, houve redenção, houve pagamento. É importante afirmar que o preço desse resgate não foi pago a Satanás, como equivocadamente já temos ouvido até mensagens, estudos. Esse resgate não foi da mão de Satanás. Esse preço foi pago a Deus, porque Deus que vindicou em função da sua santidade a morte. Então ele pagou o preço a Deus. O sacrifício foi feito para Deus, e a oferta foi para Deus e não para Satanás. Por isso que pelo sangue de Jesus Cristo, Deus propiciou a si mesmo. A cruz é a justificação de Deus. Ela é justificação para nós, mas é Deus justificando o caráter diante da humanidade, mostrando que ele não coloca em impunidade o pecador. Então a cruz revela o caráter de um Deus justo. E assim podemos responder à primeira pergunta feita: como um Deus justo pode justificar pecadores? Através do resgate, do pagamento de Jesus Cristo. Mas uma terceira imagem que podemos ver aqui, agora no verso 25, quando ele diz lá no verso 25, esse Jesus Cristo, do verso 24, que por meio dele fomos declarados justos, que fomos pagos no preço de redenção que há em Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
gravem a expressão propiciação. Aqui é uma terceira imagem de Paulo, propiciar. A linguagem agora é do templo. Então Paulo, ao abordar a maneira como Deus nos salva em Jesus Cristo, ele usa primeiramente a linguagem de um tribunal, quando fomos justificados. Depois Paulo usa uma outra linguagem, que é a linguagem de um mercado de escravo. E em terceiro lugar, agora Paulo usa a linguagem do próprio templo, porque a palavra propiciação está ligada exatamente ao templo. Significa literalmente propiciar, é o assento da misericórdia, ou o propiciatório, a tampa dourada da Arca da Aliança. Então Paulo tem isso aqui em mente ao abordar o assunto. E aquela tampa dourada da Arca da Aliança que ficava atrás do véu do Santo dos Santos. Na Septuaginta, o objeto do verbo aqui, esse verbo que Paulo usa aqui, propiciar, não é Deus, mas o pecado. Portanto, o seu significado não seria de desviar a ira de Deus, mas sim expiar o pecado. No entanto, essa palavra grega aqui, traduzida em nossa língua por propiciar, significa também, e acima de tudo, que o ato de aplacar a ira de Deus, ou de tornar Deus propício, foi este ato de propiciar. Mais uma vez citamos as palavras de John Murray, e ele afirma que essa propiciação, referindo a essa passagem, a propiciação pressupõe a ira e o desprazer de Deus. E o propósito da propiciação é a remoção do desprazer de Deus. Em outras palavras, a doutrina da propiciação significa que Cristo propiciou a ira de Deus. E um outro comentarista, Bruce, destaca que foi Deus e não o homem pecador quem providenciou esta propiciação. Ou seja, a propiciação não é uma conversão da ira de Deus em amor. A propiciação aqui da ira divina efetuada na obra de Jesus Cristo, que Paulo diz, é a provisão do eterno e imutável amor de Deus para tornar favorável aqueles que a sua justa ira haveria de cair. E caiu em Jesus Cristo. A cruz, então, irmãos, como no dizer de Paulo, ela é a base, não apenas da nossa justificação, mas também da justificação de Deus. Ela não só justifica o pecador, mas ela justifica Deus, no sentido de que ela apresenta o caráter santo dele. Por isso que essa justificação, por isso que essa redenção não foi paga a Satanás, conforme colocamos um erro nessa visão, mas foi paga a Deus, para que ele mesmo, diz Paulo, seja justo e justificador. É exatamente o que Paulo diz no versos 25 e 26. Justo, quando torna um injusto justificado por obra de Jesus Cristo, e justificador, porque o injusto não poderia de si mesmo ser justificado. E ele então é o justificador. Por isso que Paulo diz que as duas coisas estão em Deus. Deus permanece justo, então, ao justificar o pecador, pois a sua justiça, no dizer do Paulo, foi satisfeita. A sua lei foi cumprida mediante o sacrifício da cruz. Esse maravilhoso acontecimento, é bom lembrar, não foi um acidente, mas uma agenda deliberada de Deus. Isso está lá em Atos capítulo 2, verso 23. É dito que a cruz foi um grande ato público de Deus para manifestar a sua justiça e para justificar o injusto. Mas há uma outra linguagem que Paulo ainda coloca aqui no verso 25, a parte final. Ele diz: por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, a cruz é a demonstração pública do modo como Deus ia trabalhar, como Deus ia perdoar o pecado daqueles que viveram antes de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo diz que Deus manteve impunes os pecados anteriormente cometidos. E quem é que Paulo tem aqui em mente? Exatamente aqueles que viveram antes de Jesus Cristo. Todos os crentes do Antigo Testamento que pela fé creram e morreram crendo em Jesus Cristo, eles estão aqui contemplados. Porque Paulo diz que Deus tinha em vista manifestar a justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que Deus pacientemente ignorou os pecados da humanidade por séculos e mais séculos, para punir esses pecados publicamente na cruz de Jesus Cristo. Essa paciência, entretanto, não era apenas uma suspensão, e não era apenas uma suspensão temporária, e não uma revogação da punição que era devida ao pecado daqueles que morreram antes de Jesus.
O que Paulo está dizendo aqui é que o vencimento da dívida foi, na verdade, adiado. Mas as acusações não foram canceladas. Mais uma vez citamos aqui John Murray, e ele diz o seguinte: nessas gerações passadas, Deus não visitava os homens com uma ira proporcional aos pecados que eles cometiam. Nesse sentido, os pecados deles foram deixados de lado ou esquecidos. Esse deixar de lado, entretanto, não pode, diz ele, ser equiparado à remissão de pecados. Suspensão de penalidade não equivale a perdão. Agora, diz ele, em Cristo e em sua propiciação, Deus demonstrou publicamente que, a fim de serem revogados a sua ira e o seu juízo punitivo, era necessário providenciar a propiciação. É o termo usado por Paulo aqui. A redenção, então, realizada por Jesus Cristo, tem eficácia tanto retrospectiva como prospectivamente. Os méritos da cruz estendem tanto para nós, como para aqueles que viveram antes de nós. Os crentes que viveram antes de Jesus Cristo não foram perdoados por causa dos sacrifícios que ofereceram, ainda que ordenados pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Mas foram perdoados, sim, porque olhavam para a cruz de Jesus Cristo. Foi a fé em Cristo que os salvou, exatamente como é a fé em Cristo que nos salva hoje. Isso está na linguagem dos versos 25 e 26 que temos diante de nós. Mas por fim, o instrumento da justificação. Vimos até aqui que a fonte da justificação é Deus e sua graça. Vimos também que o fundamento da justificação é Cristo e a sua cruz. Mas agora, qual é o instrumento da justificação? Ou seja, o meio e o instrumento da justificação é a fé. E esse é o último ponto que Paulo aborda na passagem que temos diante de nós. Somos justificados, diz Paulo, não por causa da fé, mas por meio dela. Ela é o instrumento pelo qual nós apropriamos dessa obra em Jesus Cristo. A fé não é a base da justificação, grave bem, mas é o seu instrumento. Em outras palavras, nós somos justificados pela obra de Cristo, sim, na cruz. Mas recebemos esses benefícios da obra de Cristo por meio da fé. Então aqui temos outro elemento importante na argumentação de Paulo, que é o meio pelo qual, ou o instrumento que torna o homem justificado, é a fé. É o meio pelo qual Deus traz esta obra de Cristo ao nosso coração. A fé não é um salto no escuro, como ensinava Kierkegaard, mas não é uma fé cega. Fé não é algo ilógico ou irracional, conforme ele defendia. A fé, conforme vemos aqui, ela está firmada na rocha da verdade. E o objeto da fé é o próprio Deus. E é por meio dela que você enxerga a obra de Jesus Cristo. Não há nenhum elemento meritório nessa fé, como a igreja romana pregoava. A única função da fé aqui é receber o que a graça oferece. E é por isso que Paulo diz então nos versos 22, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, diz ele, mediante a fé. Observe bem, essa justiça chega a nós por meio da fé em Jesus Cristo. Um pouco mais à frente, no verso 25, ele diz: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Novamente, olha a expressão mediante a fé. E depois no verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. E o verso 28, mais uma vez a palavra fé ocorre. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Foi exatamente isso que Lutero disse que era o portão do paraíso que se abriu para ele. Quando ele viu que o justo vive pela fé. E pela fé tão somente no sacrifício vicário de Jesus Cristo. A fé é como uma mão vazia de um mendigo que estende para receber a própria oferta. Mendigar, porém, não constitui uma obra, nem um mérito, nem um direito, mas é uma condição de miserável. E a fé é a mão que Deus dá ao miserável para receber a obra de Jesus Cristo. A fé renuncia a si mesma. As obras congratulam-se consigo mesma, diz John Murray. A fé olha para o que Deus faz,
as obras têm a ver com o que nós somos. O valor da fé, então, não reside nela mesma, mas o valor da fé, conforme o próprio contexto da passagem que estamos considerando, ela está focada em Jesus Cristo e este crucificado. Dizer então que a justificação é pela fé é outra maneira de dizer que a justificação é somente por Jesus Cristo. E aqui esse sola fide que estamos considerando hoje une-se a solos Christus da semana passada. A fé somente baseada no sacrifício de Jesus Cristo. Assim, Deus justifica, diz o apóstolo Paulo, aquele que crê, não por causa do valor da sua crença, mas por causa do valor daquilo em quem ele creu, no caso de Jesus Cristo. A propiciação, conforme diz Paulo, acontece pela fé da parte do salvo e pelo sangue da parte do Salvador. E a fé une o salvo ao Salvador. A fé dá condição que o Salvador seja objeto da fé, da crença do salvo. E é exatamente isso que vemos na linguagem do apóstolo Paulo. Tendo isso como fundamento da nossa confiança, quero concluir. Primeiramente, lembrando, conforme colocamos no passado, Paulo tem como propósito nessa passagem dar a resposta de como um Deus santo pode justificar os pecadores. A resposta é: a justificação foi feita em perfeita justiça em Jesus Cristo. Tendo em vista que Deus satisfez a sua justiça e a sua lei foi plenamente cumprida, Deus pode então justificar o pecador sem deixar de ser justo. Para esta pergunta, esta é a resposta. Deus pode justificar o pecador sem deixar de ser justo, quando Ele justifica-nos por meio da justiça imputada de Cristo a nós. Por outro lado, vimos que a justificação é mediante a fé. No dizer de Paulo, no verso de número 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Somente pela fé. O valor da fé consiste no valor do próprio objeto dela. Ou seja, a justiça do Evangelho, como alguém disse, é uma dádiva concedida por meio da fé. Sendo assim, chegamos mais um entendimento daquele que os reformadores compreenderam e defenderam naquela época. Sola fide. E portanto, soli deo gloria. Que toda glória seja dada ao nosso Deus, uma vez que a salvação é somente por meio dele, e para ele tem que ser convertida todas as coisas. Mas Paulo conclui essa parte com 3 implicações importantes que eu quero colocar diante dos irmãos. Diante da salvação, da justificação pela fé somente, 3 são as implicações. Primeira implicação dessa doutrina para nós é que, assim como outras doutrinas que temos estudado aqui, de linha reformada, ela humilha os pecadores e exclui a vanglória. É a primeira implicação que vem a nós quando pensamos numa passagem como esta, que de fato ela tende a humilhar-nos e excluir qualquer tipo de vanglória. Aliás, Paulo diz isso, os versos 27 e 28, ele fala aí de judeus. Ele diz: olha, os judeus se vangloriavam na lei da circuncisão, julgavam-se melhores do que os outros, aplaudiam a si mesmos, presunçosamente orgulhavam da sua justiça pessoal. Mas quando Paulo acaba de expor essa sessão, ele inclusive pergunta no verso 27, onde há jactância? Foi de toda excluída. Em outras palavras, a implicação da justificação pela fé é de humildade. Uma vez que a justificação é obra de Deus e não de homem, uma vez que ela é recebida pela fé e não pelo mérito das obras, como apregoava a igreja romana, cessa então qualquer possibilidade de vanglória nossa, irmãos. Não existe provisão para o orgulho na salvação pela graça. Não existe isso. Não há nenhum crédito ou mérito ao nos lançarmos à misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Em sua misericórdia, então, Deus não nos dá o que merecemos, e em sua graça, Ele nos dá o que não merecemos.
se em sua misericórdia Ele não nos dá o que merecemos, que é a morte, por outro lado, em sua graça, Ele nos dá o que não merecemos. Não há mérito em nós. A graça é dele. Mas a segunda implicação é que a doutrina da salvação, da redenção por meio da fé, ela une os crentes e exclui qualquer tipo de discriminação. Paulo diz isso. Ele diz, visto que Deus, verso de número 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. E esta é a segunda implicação dessa doutrina apresentada por Paulo. A doutrina apresentada por Paulo, então, exclui não apenas a possibilidade de vanglória, mas exclui qualquer tipo de elitismo, de discriminação. Deus não é uma divindade tribal, ou está no monopólio de uma crença de um povo. Ele é o Deus único, vivo e verdadeiro, que se estabeleceu como único meio de salvação, através da fé em Jesus Cristo. E por fim, a terceira e última implicação é que essa doutrina, ela confirma a lei e não exclui a lei. Ao contrário, essa doutrina, ela confirma e inclui a lei. A lei e a fé não são antagônicas. Não há nenhuma objeção. Não estão em oposição uma à outra. A fé não anula a lei, nem a lei dispensa a própria fé. A lei cumpriu o seu propósito, preparando o caminho para a fé. A sua função, no dizer da própria palavra de Deus, é tomar-nos pela mão. A lei é o aio, ela toma-nos pela mão e nos leva em Jesus Cristo. Ela nos leva ao Redentor. A função da lei, então, é expor e condenar o pecado, e colocar o pecador num cárcere, mostrar para ele só um caminho, que é Jesus Cristo, através do qual pode ser liberto. Assim a fé justifica aqueles a quem a lei condena. É a fé que justifica aqueles a quem a lei condena. E é pela fé que nós alcançamos uma justiça perfeita, no dizer de Paulo. A justiça de Cristo, então, nos é imputada. Maravilhosa esta doutrina de que somos justificados pela fé tão somente. Justificação, sola fé, somente pela fé. Que esta doutrina nos mova em direção a essas três implicações. Que não haja em nós qualquer espírito de vanglória, que não haja em nós qualquer ideia de discriminação, e que não haja em nós qualquer tentativa de dizer que podemos ser salvos pela aplicação, ou melhor, pela realização da lei, porque ela foi cumprida em Jesus Cristo. Que a Ele seja dada a glória. Amém.